Olá, hoje eu estou aqui com a Flávia Belaguarda para conversar um pouco a respeito das questões, né, envolvendo mudanças climáticas, o aquecimento global, principalmente agora após a discussão na COP26. A gente sabe que é um acordo que foi firmado lá atrás, ele teve início até na Rio 92, onde depois em 98 foi assinado o protocolo de Quioto, e anualmente a gente tem aí algumas discussões, alguns anos elas são um pouco mais relevantes, né? E eu acho que esse ano a gente teve, né, uma discussão bastante relevante agora na COP26. Então, Flávia, né, primeiramente eu te agradeço, tá, por estar hoje aqui comigo nessa conversa. Queria que você falasse um pouquinho de você, da sua experiência, né, da sua atividade, e daí a gente começa a conversar um pouquinho aí sobre a COP26. Tá certo, obrigada, Renato. Prazer estar aqui com você também. Falando um pouquinho de mim, como, onde eu atuo dentro da pauta climática, nessa COP, como nas últimas três que eu tenho acompanhado presencialmente, eu fui com alguns chapéus. Então, fui representando o Climate Reality, que eu sou coordenadora de política e justiça climática no Climate Reality Brasil, e também gerente de relações institucionais do Centro Brasil no Clima. Além disso, também levei alguns outros chapéus, como a La Clima, que eu sou uma das fundadoras da La Clima, que é uma rede de juristas para a mudança climática, e também a Youth Climate Leaders, que é uma startup que a gente dá educação climática para jovens e auxilia esses jovens a ingressar no mercado de trabalho, que eu cofundei junto com mais 3 mulheres incríveis. E também a gente levou a tradução do livro da Mary Robinson para o português, de Justiça Climática. É um livro inédito no Brasil, que trata do tema de um jeito bem didático. E agora já está nas livrarias, a gente está espalhando esse livro de norte a sul do Brasil e está bem legal poder ter lançado o livro na COP e agora está divulgando esse assunto tão caro para o Brasil em escolas, enfim, universidades e por dentro desse Brasilzão todo. Então, atuei na COP com vários chapéus, assim, vários projetos acontecendo simultaneamente. Muito bacana. E essa questão aí de justiça climática é super importante, né? E é algo que vem crescendo, não só a questão da justiça ambiental, mas, né, a justiça aí climática numa vertente que realmente são discussões importantes, né? Agora, Flávia, me fala um pouquinho, né? O que foi discutido agora na COP26? A gente, né, já teve aí o protocolo de Quioto com um período aí de implementação. A gente sabe que tiveram alguns avanços, mas acho que foram muito pequenos perto do que era esperado. A gente teve o Acordo de Paris, que foi um acordo um pouco frustrado em termos de negociação. E agora, né, o que você me fala dessa nova reunião climática, né, das discussões que surgiram? Sim, bom, a COP ela já vem acontecendo, como você mesmo disse, há 26 anos, a COP 26, o número não é por acaso, é o número de anos que a conferência vai acontecendo. É um momento muito importante, porque é quando todos os países do mundo se reúnem para falar sobre a mudança climática, que é um assunto tão caro para o Brasil. Muitos assuntos são debatidos simultaneamente, paralelamente dentro da COP. As salas de negociações, cada sala tem o seu propósito, mas alguns assuntos foram muito fortes e tinham grandes expectativas para a COP, como o mercado de carbono, financiamento, adaptação, perdas e danos. Justiça climática não entrou, porém foi muito aclamado pela sociedade civil nos corredores e nas ruas enquanto a COP continuava. É um momento em que a gente consegue ter um direcionamento para o mundo saber qual é o próximo passo na agenda climática. Fica muito a desejar, porque a gente precisa de medidas muito mais concretas e imediatas e não paliativas. A gente realmente precisa de uma descarbonização para ontem, a gente precisa de medidas de adaptação para ontem, a nível municipal, estadual, federal, e a COP é esse momento de entender para que lado cada país está guinando. O Acordo de Paris, uma coisa muito relevante para essa COP também, foi a questão das revisões das NDCs, porque teve o Acordo de Paris e a cada 5 anos essas revisões elas precisam acontecer. E foi quando o Brasil acabou lançando, né, a sua NDC revisada, mas deixou a desejar em relação à ambição, algumas pedaladas climáticas dentro do documento, mas a parte disso, outras negociações quentes. O mercado de carbono, a gente teve alguns ajustes interessantes, ainda não. O mercado global de carbono começa a caminhar para uma formalização,
mas ainda assim tem muitas pontas soltas, os especialistas na área estão aprofundando cada vez mais, especialistas inclusive aqui do Brasil acompanhando de pertinho essas negociações. Ainda a gente precisa acertar muitas arestas e é fundamental, porque mudança climática hoje já é uma questão geopolítica, e eu realmente acredito que o mercado de carbono é o que vai ditar a nova economia global. Então, o Brasil estar dentro dessa discussão, ser um protagonista dentro dessa pauta, se faz cada vez mais necessário. Tinha tudo para ser o protagonista. Infelizmente, a gente foi para um caminho um pouco diferente, mas tenho certeza que a gente vai conseguir ocupar esse lugar novamente de destaque nos debates climáticos e também nas negociações. É porque você falou uma coisa que realmente, né? Acho que o Brasil ele sempre foi protagonista nas questões, acho que ambientais de uma maneira geral, né? Em Kyoto ele foi um dos protagonistas na questão até do MDL, mas de uns anos para cá, né? E acho que já faz algum tempo que ele tem deixado um pouco de tomar essa importância, né? De fato, o protagonismo em nível internacional de uma proteção ambiental mais global, né? Não falo só do clima, mas uma questão aí mais global. Agora, deixa eu te fazer duas perguntas aí, até do que você acabou de comentar. Sempre se fala né, de que o planeta ele não pode aquecer mais do que, sei lá, 1,5 graus Celsius, né? Isso daí já subiu. E o que os cientistas chegaram à conclusão, né? De fato, o que o planeta não pode mais aquecer e que decisão de fato foi tomada nessa COP, né? Ou ficaram só em discussões e nenhuma decisão mais efetiva foi tomada? Bom, o relatório do IPCC, lançado recentemente, agosto, setembro, um pouquinho antes da COP, ele traz de forma muito contundente que 3 coisas já são irreversíveis em relação à mudança climática: o degelo, o aumento da temperatura nos oceanos e a mudança dos oceanos. Isso já é irreversível, e isso gera todo um processo em cadeia que reflete, inclusive, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sabendo disso, a gente precisa manter esse 1,5 graus Celsius. Se a gente parar a descarbonização e mudar a chavinha e de imediato agora, a gente ainda assim vai ter um processo de retardo, vamos dizer assim, da Terra ainda aquecendo para depois parar. Isso não vai acontecer. Então, eles já trabalham com cenários de 1,8. O que não é um cenário positivo. Quando você pega análises de riscos climáticos de alguns municípios do Brasil, por exemplo, até mesmo de outros lugares do mundo, o cenário mostra que a dinâmica da cidade ela vai mudar, e vai mudar muito, seja por ondas de calor, seja pelo aumento do nível do mar em regiões costeiras. E sabendo disso, o nosso papel hoje é como vamos nos adaptar, como que a gente vai passar a viver dentro dessa nova realidade. A Covid é um exemplo disso, eu acho que ela veio como um ensaio de muitas coisas que ainda virão. Então, a gente precisa ter esse olhar sempre atento, principalmente para desenhos de projetos, leis, políticas públicas, usar esse óculos da mudança climática para o desenho de tudo que a gente começar a desenhar para a sociedade a partir de agora. Sempre com muita inovação e criatividade. A gente está sendo, enfim, desafiado a pensar muito fora da caixa. A COP, ela trouxe, na minha opinião, acho que 2 coisas muito relevantes para o cenário mundial, que foi que o Brasil aderiu ao acordo sobre a redução de emissões de carbono, e mais de 100 países anunciaram durante a COP que estão abertos a cortar as emissões de metano em até 30% até 2030, em relação aos níveis de 2020, o que é uma boa notícia, quando a gente vê esse comprometimento de quase 100 países. Uma outra coisa que eu achei incrível foi empresas privadas, grandes corporações, falando claramente que eles vão parar de financiar indústrias e produtos, enfim, a rede que é financiada pelo carvão. Então, acho que um posicionamento muito importante que a gente teve na COP foi o início do fim da indústria do carvão. Então, esses posicionamentos mostraram essa nova guinada. Ao mesmo tempo que a gente vê energias limpas crescendo exponencialmente. Então, essa mudança ela está acontecendo, mas ter posicionamentos de quase 100 países para o metano, por exemplo, em empresas privadas falando não ao carvão, já mostra, já traz ali aquela luz no fim do túnel, sabe? Aquela esperança de que a gente realmente está caminhando nesse processo de transformação. Não, você comentou aí uma questão, né,
do 1.5, do 1.8, e há muito tempo eu me pergunto, né, eu li, acho que tem uns 15, 20 anos, eu não sei, um texto do James Lovelock, que ele comenta, né, na verdade, ele faz uma reflexão, né, falando justamente isso, que o mundo, ele não teria mais 50 anos para emitir gases, né, de efeito estufa da maneira como estava emitindo, e que a gente precisaria, de fato, de uma mudança drástica na nossa matriz energética. E que ele fala que o mundo todo é muito reativo à energia nuclear, mas que era uma solução, de repente, né, rápida, para a gente fazer essa mudança da matriz e, com isso, reduzir, né, os gases de efeito estufa. E foi uma reflexão que eu sempre me fiz, né? Como a gente, de fato, mudar essa chave, né? Porque é muita mudança, né, Flávia? Não é uma coisa que a gente muda do dia para a noite. Eu acho que são hábitos. Eu acho que não é só um setor, né? A gente tem que ter, de fato, o poder público aí incentivando a mudança, mas o que você mencionou das empresas privadas, eu acho que é de extrema importância, porque, de fato, são as empresas privadas que fazem acontecer, que fazem mover, de fato, o mercado. E se isso não parte delas, a gente não tem uma mudança, né, ou uma influência muito grande nessa mudança de cultura. E mais também do que as empresas privadas, eu acho que a população, né? Nós temos que ter consciência e passar a exigir, de fato, essa mudança, né? Eu acho que a gente, como consumidor, a gente não faz ainda esse exercício, mas acho que é um exercício que a gente talvez precise passar a fazer, de escolher produtos que sejam, né, produzidos aí para uma energia mais limpa, de empresas que têm uma preocupação mais voltada para o meio ambiente. Então, acho que realmente, assim, é muito bacana escutar você falar desse empenho global, não só dos países, mas das empresas também, mas acho que é um papel que todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Mas, assim, aprofundando um pouco mais, né? Na sua opinião, né, no seu ponto de vista, acha que é factível, de fato, essa mudança social? Né? Você colocou da questão do Covid, eu também acho que foi uma mudança que foi imposta, talvez seja um treino aí para o futuro que a gente, né? Mas me fala um pouco mais disso, né? Sim, nossa, você abordou algumas camadas muito importantes, a nível individual, a nível coletivo, como territorializar a questão climática, essa mudança comportamental de hábitos, essa transformação que nós estamos passando como sociedade. Eu acredito muito que a gente está num processo de ruptura muito grande. Tem um livro, O Ocio Criativo, do Domenico De Masi, que ele traz um aspecto muito importante, que eu realmente acho que é o que está acontecendo hoje, que ele fala que quando 3 pilares da sociedade se alteram simultaneamente, nós estamos falando de um salto de época. Então, a gente realmente está fechando os capítulos desse último século para um salto de época, porque quando o setor político, energético e de trabalho se altera simultaneamente, a gente está falando de uma nova era, de uma nova época. E isso está acontecendo, mas com a pitada da crise climática que muda de forma muito complexa todas as estruturas. Só que me dá uma sensação gostosa de desafio quando eu vejo que a gente está nesse momento de ruptura e que a gente tem a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Mas para fazer diferente, a gente precisa pensar diferente. Infelizmente, a gente ainda está com o mindset de resolver os problemas com a mentalidade mais do passado, olhando para os problemas do presente e futuro. A gente precisa sair dessa caixa e começar a pensar diferente para ter soluções diferentes. Por isso que a justiça climática se faz tão presente, tão importante no debate e no desenho e de projetos, políticas, enfim, e tudo que vai ser e precisa ser desenvolvido como sociedade. Eu, particularmente, acredito que é possível mudar, sim. E se eu não acreditasse, eu acho que eu não trabalharia com isso, sabe? Eu sou uma pessoa movida muito pela esperança de que dá para fazer diferente. Então, se eu dedico minhas horas, dias, meus anos, para falar de mudança climática, para aterrissar isso no território, para inspirar as outras pessoas, para mostrar que dá para fazer diferente, é porque realmente dá. O ser humano tem total capacidade, nós temos a faca e o queijo na mão, a gente tem os dados, a ciência, a tecnologia, a capacidade criativa, inovativa, nós temos tudo o que nós precisamos para criar uma nova realidade, para criar uma sociedade regenerativa, adaptativa, resiliente.
dá para fazer. A vontade política ainda é o que está precisando de um empurrãozinho. Exato, e de oxigenação dentro desse cenário para a gente realmente conseguir escalonar o que já é feito a nível local. E uma coisa que me traz, Renata, muita esperança na questão da pauta climática é ver na COP, por exemplo, nas últimas 3 COPs mais ou menos, os municípios cada vez mais presentes. Então você vê secretárias, secretários, prefeitos, prefeitas, inclusive governadores. O Brasil teve nessa COP a maior delegação de governadores da história. O Governadores pelo Clima, que é um movimento puxado pelo Centro Brasil no Clima, mas que é liderado pelo governador do Espírito Santo, eles estão endossando, eles estão entendendo que essa pauta ela precisa descer para o território. Municípios no Brasil com inventário atualizado, análise de risco climático, plano de ação climática, olhando de forma ambiciosa para metas claras e objetivas a curto, médio e longo prazo. Tudo bem que nós somos continentais, né? O Brasil é gigante, são milhares de municípios aqui dentro do nosso país, mas ver esse movimento crescendo e tendo relevância na COP é muito importante e me traz a esperança, porque é importante a COP trabalhar a nível internacional, mas aterrissar isso é ainda mais importante. E nesse ponto, a questão social, individual, a nível cidadão, é fundamental, porque quanto mais essa pauta chega nas escolas, chega no ambiente de trabalho, seja o setor que for, porque a mudança climática é transversal, quanto mais as pessoas tomam conhecimento de que o preço do arroz, do café, da gasolina, da carne, enfim, está do jeito que está, grande parte por essas questões climáticas e novas dinâmicas ambientais e climáticas que estão acontecendo, a pessoa entende que isso não é um problema separado, numa caixinha separada, como a gente foi ensinado a pensar a questão ambiental. As pessoas começam a trazer isso para a transversalidade, e isso aos poucos vai ficando mais natural. A gente falar do meio ambiente e entender a cadeia sistêmica por trás de tudo que acontece no nosso dia a dia. E quanto mais as pessoas têm clareza disso, mais elas vão exigir do setor privado, do setor público, mudanças concretas. Então, é uma via de mão dupla. Não é só o governo, ou só a empresa privada, ou só o indivíduo juntando com o coletivo. Todo mundo precisa caminhar e a gente precisa se encontrar no meio do caminho. A responsabilidade não recai só sobre um. Obviamente que a mudança climática, por ser injusta por si só, né, os que mais corroboram com as emissões de gases de efeito estufa são os que menos sofrem as consequências, e aqueles que menos colaboraram com essa situação são os que mais sofrem a consequência. A gente tem aí 30%, 33% das emissões de gases de efeito estufa vem de 20, 25 grandes empresas petrolíferas. Então, a gente sabe o calcanhar de Aquiles, mas mesmo assim, a gente precisa fazer com que essa via de mão dupla ela seja internalizada. Um exemplo bobo, mas há 10 anos atrás, você raramente não via opções vegetarianas em cardápios de restaurante. Começou a ter uma conscientização social, as pessoas começaram a entender esse consumo de carne, muitas entenderam a cadeia disso e começaram a mudar seus hábitos. Isso fez com que hoje, todo lugar que você vá, pode ser no fim do mundo, vai ter uma opção vegetariana no cardápio. Isso veio por uma pressão e uma demanda social, porque teve acesso a esse conhecimento. Então, isso é muito importante. E dessa forma, a pressão acontece, os outros setores vão mudando e juntos, remando para o mesmo objetivo de adaptação, descarbonização e resiliência, eu tenho certeza que, como sociedade, a gente vai conseguir passar por isso. Não vai ser conto de fadas. Não, a gente não pode romantizar. Não vai ser simples. Se a gente quer mudar um hábito nosso, eu, por exemplo, quero mudar um hábito, vou acordar mais cedo para fazer ginástica. Já me estressa, já dá preguiça, você já fica desconfortável. Isso que eu estou falando de uma mudança minúscula dentro da minha vida, que comparada aos 9 bilhões de pessoas não é nada, né? É insignificante. Agora, imagine uma mudança a nível coletivo. É natural gerar esse estresse, é natural gerar o que está acontecendo, mas é necessário. Então, por isso que pessoas como você, utilizando esses espaços, fazendo esses programas, é fundamental para a gente conseguir chegar cada vez em mais pessoas e, assim, aumentar esse exército de pessoas remando para a mesma direção. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar. Não, que bacana. Acho que você colocou aí pontos, né, extremamente importantes e, de fato, né, a gente percebe que muitos municípios
já estão tomando à frente essas questões, né? Talvez acho que seja pouco divulgado. Campinas é um município que já tem todo esse inventário, já tem uma política, né, já tem até algumas ações com frota veicular e tudo mais, né, numa energia aí mais limpa, mas acho que talvez é uma discussão, né, é uma conversa que precisa ser levada a todos. Eu acho que talvez ela fique restrita a poucas pessoas ainda dentro da sociedade, né? E o que você falou realmente a questão tem até um estudo que o Greenpeace fez, se não me engano, há uns 5 anos atrás, a respeito do impacto das mudanças climáticas na vida do brasileiro, que era a mudança, né, do valor da carne, do arroz, do feijão. Então, quanto isso iria impactar a vida nossa do dia a dia. Não é só na questão, vou passar mais calor, menos calor, vai ter mais chuva, chuva de maior intensidade. Não são só essas mudanças, né? É uma mudança de quando a gente vai para o supermercado, é uma mudança, né, no final do mês das contas que a gente paga. Então, tudo isso precisa, de fato, ser ponderado. E daí entra muito a questão da justiça climática, né, que você trouxe aqui, que é um tema até que eu já trabalhei lá atrás um pouco a questão da justiça ambiental, então é super bacana e realmente a gente passa a refletir muito nessa questão, né, dessa desigualdade, porque é um comprometimento de todos têm que se comprometer, é uma responsabilidade compartilhada por todos, e de fato, né, talvez alguns tenham uma responsabilidade um pouco maior, mas que na prática fica um pouco mais difícil de cobrar de uma forma desigual desses que talvez historicamente teriam uma responsabilidade maior, né? Mas quem acaba sendo mais afetado acaba sendo muitas vezes aquele que tem menos condições, né? E me fala um pouco, né? Essa é uma discussão que, como você comentou, foi levada para a COP, talvez não com tanta profundidade, mas o que ali, de repente, nos bastidores se conversou, né? O que você espera que isso mude para um futuro? Porque se a gente parar para pensar, a gente sabe que, né, muitos países serão afetados, mas tem país inteiro que vai deixar de existir, se a gente parar para pensar, né? A gente já tem refugiados do clima, que é uma realidade muito distante nossa do brasileiro, mas é algo que, né, eu acho que mais dia, menos dia, é uma realidade que vai passar a fazer parte do nosso dia a dia também, principalmente nas cidades mais litorâneas, ou então até algumas outras cidades que a gente vai começar a ter impactos ambientais muito grandes e que você acaba forçando aí uma migração, né, alguma mudança de fato. Então, me fala um pouquinho mais, Flávia. Sim, eu acredito que a migração climática é um dos assuntos mais sérios dentre tantos assuntos sérios na crise climática. E o Brasil, ele não está tão longe disso. A gente, infelizmente, já teve um caso de migração climática dentro do Brasil, na Enseada da Baleia, que era uma comunidade que vivia num pedaço de terra há uns 200 anos entre o mar e o rio. E pela mudança dos oceanos, da temperatura, o processo de erosão e corrosão mesmo da terra se acelerou muito. E as lideranças femininas perceberam que em tanto tempo aquele pedaço de terra ia deixar de existir, e na unha elas fizeram toda uma transição. Sem apoios, defensoria, Ministério Público, foi muita briga judicial até elas conseguirem um espaço dentro de um parque estadual para fazer a migração da população. Mas quando a gente fala de migrar uma população, a gente fala de perda cultural, identitária, casos de crianças com problemas de saúde mental, porque saíram do lugar onde estavam, é muito complexo. E o número de imigrantes climáticos até 2050 é assustador. A pesquisa vai para casa dos milhões, assim, fugiu agora o número exato, mas é altíssimo. E como que a gente vai trabalhar com isso? Como a justiça climática vai se colocar perante isso e como os países vão receber? A gente já tem histórias muito tristes na costa da Itália, dos migrantes, mas não também por questão climática, porque foi por a falta d'água acabou gerando um conflito que fez com que muitos saíssem correndo de alguns lugares da África e foram direto parar na costa da Itália. Agora, e como que isso foi recebido? Como que o governo está preparado para isso? É muito complexo, é um assunto que o direito precisa cada vez mais aprofundar e criar jurisprudências e criar formas para proteger essas pessoas que vão precisar. E esse vai ser um assunto cada vez mais latente. Esse não é um assunto ainda muito debatido dentro da COP. A justiça climática, da mesma forma, a justiça climática ela foi muito mais debatida nas ruas e nos corredores, como sociedade civil, do que dentro das salas de negociação. O Acordo de Paris ele traz um preâmbulo
pincelando a questão da justiça climática, o artigo 6º do mercado de carbono, ele passou a citar essa questão dos direitos humanos, que eles vão levar em consideração ao pensar e desenhar esse mercado, o que não deixa de ser um avanço de ter direitos humanos dentro do artigo 6º, mas ainda assim é aquela cabeça que a gente está acostumado, né, a pensar da mesma forma como sempre se pensou para resolver os problemas. Então, é natural a gente ficar descrente, e essa provocação de trazer esses assuntos para a mesa é fundamental. O que foi muito interessante ver na COP foi o movimento da sociedade civil. A Marcha pelo Clima foi linda em Glasgow. Eram mais de 150 mil pessoas do mundo inteiro com um coro único, pedindo justiça climática. Essa era a música da vez. O que nós queremos, justiça climática, quando nós queremos agora. Era esse o mote, assim, a música que se repetia, e as pessoas pedindo isso incessantemente. Você entrava na COP, eram cartazes só sobre isso. Mas você entrava na COP, era como se tivesse um gap, e você não via muito de justiça climática dentro. Então, nosso papel como sociedade civil foi levar isso em todos os espaços possíveis e inimagináveis. E a sociedade civil brasileira representou isso muito bem. O Brasil teve a maior delegação jovem da história na COP, os quilombolas, os indígenas, periferia, em peso, sabe, o movimento negro na COP também em peso, fazendo o papel fundamental de provocar e colaborar e trazer assuntos que são fundamentais para o debate global. Então, o Brasil, no Brazil Action Hub, foi inspirador ver toda a movimentação e tudo que foi trilhado. Mas mais importante do que a COP26 é o que a gente faz depois da COP26. Então, fica o nosso trabalho de, principalmente no ano eleitoral, como o ano que vem no Brasil, da gente prestar atenção para auxiliar mais um pouco nesse processo de mudança. Geralmente as pessoas chegam para mim perguntando, mas o que eu posso fazer para trabalhar com a mudança climática? O que eu posso criar? E as pessoas acham que precisa criar algo megalomaníaco, sabe? Fazer algo, virar um radical, de repente mudar da água para o vinho. Não, a mudança, o processo, ele tem que ser prazeroso. E tem duas coisas que qualquer ser humano tem, e se souber usar de forma consciente, tem muito poder para o enfrentamento à crise climática, que é a empatia e o voto. Eu acho que se cada ser humano, cada brasileiro souber usar a sua empatia e o seu voto de forma consciente para falar da crise climática, a gente já vai dar um grande passo. E não precisa de muito esforço para isso, não precisa de horas de projetos e planejamentos para. Basta você ir se informando, basta você ir entendendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor, trocando, conversando, desenvolvendo a empatia, porque a mudança climática, por ser desigual por si só, é importante você entender para quem você está falando e como você está falando, e o voto, que é o que vai definir as pessoas que vão estar ali tomando a decisão por nós, que tenham essa consciência de que a crise é real e ela já afeta. E a gente precisa de políticas concretas e não paliativas para adaptação e mitigação, mas não para acabar com a crise climática. Ela não vai acabar. Nós vamos nos adaptar para essa nova realidade. Adaptar e mitigar, né? Tentar minimizar ao máximo esse impacto, né? O que você colocou, eu também acredito muito, né? Acho que são ações simples, né? Que todo mundo tem que tomar, e a partir daí a gente consegue, de fato, uma mudança mais expressiva, mas tem que partir de todos. E é uma coisa que eu sempre brinquei até com os meus alunos em sala de aula, né? Todo mundo se preocupa numa campanha política, né? O candidato, a campanha econômica, o que ele está colocando como proposta, mas e a proposta de governo para a área ambiental? Ninguém vai ver, né? Então, assim, não adianta depois querer cobrar, mas a gente precisa, de fato, primeiro também conhecer, né? Flávia, assim, o papo tá uma delícia, eu tô aprendendo muito, mas eu queria, a gente tem, né, estamos acabando aqui, eu queria que, em poucas palavras, a gente tem menos de um minuto, que você falasse aí, fizesse uma frase, né, para o Brasil. Qual que é a sua perspectiva para o Brasil em relação a isso? O Brasil tem tudo para ser protagonista, a gente tem todas as ferramentas para isso, e o Brasil precisa de todo mundo. Então, independentemente da área que você atua, a crise climática ela vai afetar de alguma forma o seu dia a dia. Então, entendendo isso, se abra para conhecer um pouco mais o que significa a mudança climática, como ela afeta a sua vida, e trazendo essas duas ferramentas que eu acabei de falar, da empatia e do voto,
trabalhe em cima deles para ajudar o Brasil a caminhar para um processo de descarbonização e adaptação. A gente tem tudo para conseguir manter a dignidade das pessoas aqui dentro do nosso país, ao mesmo tempo que a gente está vivendo nessa ruptura e nessa mudança de realidade. Muito bacana, Flávia. Te agradeço imensamente. Eu acredito que é isso, né? Aos poucos a gente vai levando esse movimento de transformação e de conhecimento para todos, tá? Então, Exato. te agradeço. Muito obrigado por hoje você estar aqui com a gente, tá bom? Foi um prazer, eu que agradeço, Renata.